Olá, gente querida! O programa Entre Elas e Deus vai falar sobre a síndrome do ninho vazio. Eu, como ainda estou enchendo meu ninho, a Silmar está com o ninho cheio. Já. Se bem que em um programa aí anterior ela andou esquece, falando, pula, né? deleta. Tá, então já tá cheio o ninho. Suficiente. A Tânia é que vai poder falar com mais propriedade para nós sobre esse assunto. Pois é, o ninho vazio, a síndrome do ninho vazio. A gente ouve tanto falar sobre isso e no final eu custei um pouquinho assim a cair na real e saber realmente o que é o ninho vazio. Mas antes, conversando, a Silmar já disse que o ninho vazio é antes dos filhos saírem de casa. Viu? É isso, Silmar? Aqui tem algumas informações que realmente falam isso, que ele já começa naquele primeiro passo que o filho dá fora de casa, que é o colégio. E quantas mães a gente vê que deixa o filho na escola, né, na sala de aula, e aí quem que tá chorando? O filho ou a mãe? Muitas vezes é a mãe, porque o filho não dá nem bola para a mãe. Comigo foi assim, a Silvia foi para a escola, eu deixei ela na porta da escola e disse, tchau, filha. Ela só virou para mim assim, tchau, mãe. E foi. Não vou, fique comigo. Nada, me deu tchau, virou as costas, foi. É eu que trabalhei. E muito aquela tempo. lágrimazinha assim, escorreu. A né? tua? A minha, né? A dela bem A faceira. dela foi. Graças, me livrei da mãe um pouco. Quem sabe? Mas eu que trabalhei muito tempo em escola, é verdade mesmo, quem mais sofre são os pais quando tem. Eu acho que tu também, quando deixou o Rafael na escolinha, ele pequenininho ainda, Sim. tu deve ter vindo assim, arrasada pra casa, sim? A gente fica, é uma mistura de sentimentos, ao mesmo tempo está feliz porque é uma nova etapa, uma conquista, e por outro lado dá aquele aperto no peito mesmo, será que é a hora certa, será que é o local certo, a escola certa, e como ele vai ficar, e por que ele não pode ficar todo o tempo comigo? Será que eu estou fazendo certo, né? E trabalhar e deixar ele com outra pessoa. A gente passa por um monte desses sentimentos tomam conta de nós. Mas assim, ó, o que é certo é que a gente não pode criar os filhos para ficar sempre com a gente. Isso não vai acontecer. Chega uma hora que os filhos... E olha, Deus é muito sábio. Porque Deus foi deixando aos pouquinhos a gente ir se preparando. É deixando na escola... Depois, mais tarde, quando arruma namorada, então, namorado. Quando tu vê aquele menino segurando a mão da tua filha, assim, eu que tenho uma filha só, segurando a mão da tua filha, e tu olha, tu pensa, nossa, mas aquilo era só meu, agora eu tenho que dividir com outra pessoa. Então, aos pouquinhos, tu vai colocando isso na tua cabeça. Até que chega uma hora que, ou eles saem de casa para estudar, ou eles casam. No meu caso, foi assim. Karine casou e daí saiu de casa. Ainda bem que ela ficou morando perto. Pertinho, né? Porque senão ia ser difícil. O teu ninho vazio não é tão longe, né? Não. Quando eu, assim, sinto muita falta, vou lá. E agora já tenho 2 netos, então tá enchendo de novo. Mas assim, ó, eu ia dizer, nós estávamos comentando antes aqui, na verdade, a gente não pode viver pensando assim, eles vão ficar sempre na minha volta. Quando a gente casa e a gente abandona, que nem cada uma de nós, até porque nós somos esposas de pastor, a gente deixou nosso emprego, deixou nossa família, deixou a cidade, deixou a nossa congregação onde a gente cresceu, onde a gente tinha a nossa turminha de amigos jovens e tudo, na reunião dos jovens. E daí nós fomos para um lugar que, a princípio, a gente nem sabia para onde. Macapá, por exemplo, né? Eu não, eu fiquei aqui no Rio Grande do Sul. Tu ficou no Paraná? São Paulo. A gente Tu foi. Também não era ainda tão longe. A Aline foi mais... Mas a Aline também já tinha uma trajetória de vida, assim, que já tinha saído várias vezes de casa. Você já não estava mais em casa quando casou. Eu já tinha morado no exterior para fazer intercâmbio, estágio, e morei em outras cidades. Então, eu fui saindo aos poucos. Eu fui saindo do ninho e voltando. A Liane também não perdeu de vez, assim, foi aos pouquinhos, né? E eu saí quando casei. E eu também, quando eu casei. Na verdade, assim, ó, quando a gente casa, a gente tem que pensar que, até na promessa que nós temos diante do altar, para sempre, ficar com aquela pessoa que nós escolhemos para ser o nosso marido, ficar até que a morte nos separe mesmo. Claro que, infelizmente, acontecem separações por N motivos, mas esse não é o nosso assunto de hoje. E assim, ó, ficando com aquela pessoa, tu amando, tendo momentos assim especiais junto, não é o tempo todo que tu fica, mas a qualidade do tempo que tu fica com aquela pessoa. Não adianta ficar com uma pessoa só para discutir e brigar. A gente tem que achar um jeito de se dar bem, de conviver bem, porque depois seremos nós dois que vamos ficar.
começa, né? Os a relação começa sair. só os dois. Exato. Aí a gente... Um novo ninho. Exatamente, o novo ninho começa. É. Aí a gente habita esse novo ninho e vai crescendo, né? E aí depois o ninho volta a ser somente os dois, né? Então tem que ter realmente essa coisa da cumplicidade, do afeto. Você tem que cultivar esse relacionamento, né? Tá sempre regando, né? E tem pessoas que vivem assim, eu conheço algumas amigas minhas que vivem para os filhos. E às vezes deixam um pouco o marido de lado. É muito normal até quando a gente tem o primeiro filho, e daí a gente dá toda a atenção para ele, e às vezes o nosso marido, se bem que ele pensando bem, ele também devia de ajudar e pegar junto ali, né? Não é só... Porque a gente se cobra muito. Mas é essa coisa da gente priorizar a maternidade, né? A gente prioriza a maternidade, aquela coisa assim, a gente sempre colocar os filhos sempre ali em primeiro lugar. E isso é uma coisa que eu acho que é super normal, porque parece que não tem... É uma coisa muito conectada ali. Eu não consigo não pensar nisso, né? Você carrega um bebê e aí, se a gente vai pensar hoje, isso dura quanto tempo na nossa vida? Uns 20 anos. Hoje, talvez um pouco menos, um pouco mais, depende muito da família e tal. Mas é isso, você está ali priorizando os filhos durante 20 anos, em média. E aí, depois? E aí? Pois é, daí tu tem que pensar isso aí mesmo. Então, o segredo é esse, Aline. Antes eu te disse, né? A gente tem que achar um jeito, tem um segredo. Essa é a principal dica. A principal dica é isso. Você tem que, até prioriza os filhos, mas você tem que dar atenção e tem que existir entre o homem e a mulher, entre o casal, tem que existir aquela cumplicidade mesmo, o amor mesmo. Que não é aquela paixão do começo, que tudo é aquele romantismo e tal. O amor fica. E daí, então, junto com ele é que a gente, vamos dizer assim, enfrenta essa nova realidade de aquilo que por 20 anos nós cuidamos, a gente tem que pensar, agora é a vez deles saírem e construírem a sua vida. Mas é o equilíbrio, né, Tânia? Não adianta, porque se você foca só no filho, você vai esquecer alguma coisa. E na nossa vida é assim, a gente não pode focar 100% numa coisa só. A gente tem o trabalho fora de casa, a gente tem o trabalho de casa, a gente tem o marido, tem a família, mãe, pais, né? Então, você não pode ficar 100% numa coisa só. E aí eu acho que se você tem isso, acho que o sofrimento depois deve ser muito mais difícil você aprender a lidar com ele, né? Porque você só olha por um lugar. E assim você tem uma visão mais aberta, né? Eu acho que tem que ir se preparando também, sabe? Na cabeça e montando essa fase da vida e sabendo que vai chegar um momento. Claro, não sofrer por antecipação, porque eu mesma esses tempos, ano passado, o Rafael não tinha nenhum ano, a gente foi num casamento, eu vi o noivo entrando com a mãe, já pensou? Eu disse, quando for a época do Rafael, como que eu vou estar? Aí o Thiago disse, Aline, calma, falta muito tempo. Não, Aline, vou te dizer uma coisa assim, quando então, ele estiver entrando contigo na igreja, tu já vai estar preparada. O problema vai ser quando ele trouxer a namorada e apresentar a namorada. Eu acho que esse é um outro bom papo, de como seremos sogras. Porque eu imagino assim, você cuidou do seu ninho tanto tempo, aí o seu filho ou filha vai para outro ninho, você quer ir lá para colocar embaixo das asas ainda. Você vai querer ajeitar o ninho deles, né? Já pensou? Já pensou a Aline de sogra lá, dando os pitacos lá na família? Vai querer arrumar o ninho, não vai dar certo. Que nem tem uma musiquinha, né? Debaixo das asas, encorujadinhos, dormem os pintinhos. Não vão dormir mais, mas tudo bem. Vão dormir no outro ninho, mas faz parte. Exatamente. Mas os filhos são bênçãos na vida da gente. Então, é por isso que a gente também se preocupa tanto com eles e deseja, assim, a felicidade. Quando a Karine decidiu, então, que ia casar e tudo mais, eu sempre orei muito, assim, pedindo para Deus que não precisava arrumar alguém que... A Karine teve uns 2, 3 namorados, né? Ao todo, assim. Graças, que não era tanto também, mas também não foi tão pouco. Mas assim, e eu sempre pensava, a felicidade mesmo, assim, o que eu quero para ela, que ela seja feliz, que a pessoa seja uma pessoa cristã. Eu pedi muito isso para Deus. Não precisa ter muito dinheiro, não precisa ter muito estudo e tudo mais, mas que seja uma pessoa que priorize a família, que cuide bem dela, que faça a minha filha feliz, né? E graças a Deus, a gente tem no Vitor um filho. E isso deixa também a gente mais tranquila quando ela sai de casa, mas vai formar uma outra família com alguém que tu confia, alguém que tu gosta, alguém que realmente tu tá entregando ali tua filha, as preocupações, né? Elas vão existir, né, claro. Tânia? Mas é aquela coisa assim, confiança, né? Sei que ela tá bem.
E a gente não está perdendo o filho. Esse negócio de ficar com o ninho vazio, tu não perde o filho. Porque filhos são sempre filhos, sai de uma fase e entra noutra fase. Não vai deixar de ser filho, Exato, né? Exato, não deixa de ser. Quer dizer, antes tu dizia para ele ou para ela, dizia faz isso, faz aquilo e tal. Chega uma hora que eles começam a escolher e chega uma hora que eles vão dizer para ti, mãe, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Cresci. E tu vai ter que aceitar isso aí, faz Cresci. parte. Nós também, com a gente também aconteceu isso, não aconteceu? O pior Passamos seria por isso, ficar né? o resto da vida também dependendo dos pais. Isso também não é saudável. Também não é. Então... Eu conheço também, ouvi isso de um relato de uma amiga minha que se preocupa muito porque a filha casou, mora no mesmo pátio onde mora a família do esposo dela e os pais, quer dizer assim, ele não faz nada sem perguntar para os pais se pode fazer isso ou não e deixa ela de lado. Então, fica uma coisa meio confusa também. O ideal é que quando casem vão para suas casas, né? Não fiquem nem com a gente, que também mal não faria, mas em todo caso, não fiquem com a gente e também não fiquem com os pais da outra pessoa. Que eles construam uma vida nova, formem o seu ninho e vão em frente. E assim é o ciclo da vida. E eu acho que é essa coisa também de eles saberem, terem a segurança de que a gente está sempre ali, vai estar ali, né? É o porto seguro, precisou, a gente está aqui pronto para ajudar, né? Esse dia ainda disse para minha filha, vem que tem colo para ti. É. Ai, meu Deus, que mas não adianta. Tem horas que ela liga chorando assim, ai, vem que tem colo para ti. Vai. É verdade, eles sempre vão estar. A gente sempre vai estar perto deles também. Nem que a gente não esteja diretamente com eles, mas aqui nós estamos torcendo, a gente está orando, a gente está... né, desejando assim que eles continuem bem todo dia nas nossas orações. E a palavra de Deus fala sobre isso, né? Então nós temos aqui fala sobre o ninho vazio e agora. Até e acho que quem está nos vendo está passando por esse momento. É verdade. É bacana então, ouvirmos. É uma oportunidade, porque a gente aqui, quer dizer, a gente acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nada, né? Então a gente vem conversar. Esse é o foco do nosso programa, a gente ficar debatendo, como você que está em casa também, a mesma coisa. Você pensar na situação que está vivendo e nós aqui, a gente compartilha muito as nossas situações, como nós vivemos. É disso que nós podemos falar, né? Não podemos falar dos outros, podemos falar de nós mesmos. Então, deixa eu ler aqui o que diz a palavra de Deus aqui. E fala em Eclesiastes. Eclesiastes mostra muito também assim, o tempo, que há tempo para tudo na vida. E diz assim, ó, as palavras de Deus são sábias em todos os tempos. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. É verdade, crescemos, deixamos nossos pais, construímos uma família. Acontece com nossos filhos. Em determinado momento, tem de deixar o lar e seguir a própria vida. Doloroso às vezes? Sim. Mas é natural aos pais que amam seus filhos sentirem tristeza e a falta deles. As lembranças e o barulho da casa cheia com os filhos, os amigos, namoradas ou namorados destes, são substituídos pelo vazio e silêncio. Um sentimento de tristeza e solidão invade o ambiente. Este sentimento, conhecido como síndrome do ninho vazio, é normal quando os filhos saem de casa. Os pais, nos cuidados da prole, abdicam às vezes da intimidade e até privam-se de alguns confortos. Eles têm nessa nova fase a oportunidade de reconstruir e renovar a relação conjugal. Em Eclesiastes, Deus nos conforta e consola quando diz que tudo tem seu tempo. Em tudo há um propósito. Tudo tem um tempo certo para acontecer. O plano de Deus para nós é perfeito. Confiemos naquilo que Ele planejou nesta etapa da nossa vida, agora que a missão de paz foi concluída. Deus, que conhece nossas necessidades em todos os momentos da nossa vida, não nos abandonará nesta situação. Se seu ninho está vazio, agradeça a oportunidade de ter sido mãe e na sua união conjugal seja um apoio um do outro. Jesus prometeu, eu estou com vocês todos os dias, conforme nós lemos em Mateus capítulo 28, versículo 20. Firmes nessa certeza, podemos confiar que tudo tem seu tempo e que Deus nos fortalece quando a dor do ninho vazio aperta.
É bem isso, é confiar, entregar a nossa vida, saber que o Senhor Deus está conosco sempre. Aí, lendo isso aqui também pensei, e aquelas pessoas que já não têm mais o seu cônjuge? Como enfrentar essa situação de ninho vazio? Pois complicado. Um dos textos que eu estava lendo fala, inclusive, de ter os seus próprios sonhos. Acho que nesse sentido. Então, mesmo que você não tenha mais o seu cônjuge, mas que você lembre dos sonhos que você tem na sua vida, vá atrás em busca deles para realizar eles. Se você gosta de viajar, viaje mais, aproveite esse tempo seu para você também. Isso mesmo, é por aí. Confiar em Deus, entregar tudo e continuar sendo pais mesmo de longe, assim, e sendo esse porto seguro que a Silmari também falou, né, para os nossos filhos, quando eles precisarem de nós. Da gente. Exatamente. Mais alguma dica, Silmari? Olha, e aqui tem vários, aqui tem 8 passos. Olha, eu vou só dar os tópicos, mas são muito interessantes, assim. Mas eu acho que ele é embasado realmente no que a gente falou, né? Prepare-se para a partida. Já é o começo, né? Coloque os pensamentos ruins de lado. É essa coisa de que vai perder o filho, de, né? Ver pelo lado Ver bom. pelo lado bom, que ele está crescendo, que ele está aprendendo, que ele está, né, construindo a própria família, quando é casamento e tal. Explore as formas pelas quais pretende manter o contato com seus filhos. Né? Como você vai manter contato. Eu, assim, vou dizer por mim que casei com 24 anos e fui morar no Espírito Santo. Eu não lembro, assim, e eu acho que também tem um pouco disso, essa coisa do ninho vazio. Os pais sentem, mas a gente que está deixando a casa também sente isso, né? Sim. Então, assim, eu não posso dizer que eu sofri por saudades, porque eu conversava com a minha mãe por telefone no mínimo 2 vezes por semana. Ainda não tinha muito essa coisa de... O celular não era tão acessível, né? Então, mas eu conversava muito com ela por telefone, então eu não sofri de saudade. Acho que ela sofreu muito mais que eu, mas a gente tinha essa coisa do contato, né, por telefone. Entenda o que é a síndrome do ninho vazio para você conseguir reconhecer os sintomas, porque o ninho vazio ele não é só essa tristeza, ele pode chegar a uma depressão, né? Então a gente tem que cuidar muito disso. Aceite apoio das pessoas se você realmente vê que está sofrendo muito com isso. Comece a olhar para as suas próprias necessidades. Cuide-se, né? Bem o que vocês acabaram de falar. Redescubra o amor da sua vida. É essa coisa do manter sempre uma relação, né? E a última, foque em alguns pontos positivos sobre o seu filho se mudando, né? Ver o lado bom da coisa, né? O lado bom da coisa. Muito bem. Falamos sobre vários momentos, várias dicas, mas o principal é que Deus está sempre junto na nossa vida, em qualquer etapa da nossa vida, e por isso é importante sempre também estar junto dele, deixar que Deus conduza os nossos passos. O Espírito Santo nos dê ânimo, mesmo que o ninho esteja vazio ou esteja ficando vazio. E sempre uma alegria estar com vocês. Se vocês querem mandar comentários, podem escrever para ielbe@ielbe.org.br e lembrem de ouvir também nosso programa Entre Elas e Deus na Rádio Cristo para Todos, radiocristoparatodos.com.br. Um abraço para todos vocês, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau.